Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os trânsitos astrológicos que acontecem durante o período em que o Sol está passando pelo signo de Leão. O Sol entra em Leão no dia 22 de julho. Então, a partir dessa data, a gente já começa a dispor dessa energia do Sol em Leão, que nos traz para olhar para nós mesmos, para valorizar aquilo que a gente tem de bom, valorizar aquilo que a gente ama na vida. Então, o nosso olhar se volta para isso, para que a vida seja um lugar bom para se viver. E a gente gravou um vídeo apenas sobre o Sol em Leão, então vale a pena ir lá no nosso vídeo sobre o Sol em Leão para aprofundar nesse conhecimento. Porque aqui a gente traz focado nesse momento do agora e lá a gente aprofunda nessa energia do Sol em Leão. E nesse momento em que o Sol entra em Leão, tem outros aspectos bem fortes aí presentes no céu, né? Então, tem a conjunção de Marte com Urano, que está ali em Touro, e tem a quadratura de Saturno, que está no final de Aquário, com Urano, que é uma quadratura que já esteve presente aí em vários momentos nessa dança, né? Que eles se afastam e se aproximam. E a gente já falou dela em outros vídeos. Então, ela vem aí trazendo para a gente o desafio do adaptar-se, né? O desafio daquilo que precisa ser revisto, dos padrões que precisam ser rompidos. E essa nova adequação do mundo até, né? Da humanidade, do coletivo, essa mudança nessas visões. Para vocês terem ideia, essa quadratura começou no início de 2020. Então, ela coincide com todo esse período em que a humanidade passou por uma mudança forçada. E nós também passamos por essa mudança internamente, em relação aos nossos conceitos, aquilo que a gente entende como certo, como errado, aquilo que a gente entende como adequado e como inadequado, tudo isso mudou, né? Não só para o mundo externo, mas também no nosso mundo interno. Então, essa quadratura começou lá no início de 2020, depois ela se afastou durante o ano, depois apertou de novo no final de 2020. 2021 foi todo marcado por essa quadratura. E ela agora, nesse momento, volta a apertar, ela volta a trazer à tona essas questões como um último suspiro, vai ser esse ano, né? Para que tudo isso que sofreu tanta reformulação encontre agora uma base já um pouco mais sólida, ou seja, nós testamos muitos conceitos, nós testamos a nós mesmos no sentido daquilo que a gente aceita, daquilo que a gente não aceita, daquilo que a gente acha razoável e daquilo que a gente acha um absurdo. Então, todos esses testes que a gente fez durante esse tempo, agora, nesse ano, eles estão já tomando forma, se consolidando. E a última prova que nós vamos ter disso, ou seja, os testes que nós vamos ter para realmente a gente consolidar essa nova base, vão vir a partir desse ano, especialmente na lua cheia do Sol em Leão e na lua cheia do Sol em Escorpião, que são os dois pontos críticos este ano que vão estar cutucando essa quadratura e cutucando a gente em relação a tudo aquilo que a gente aprendeu com esse movimento. E a Ana Lu está falando dessas luas cheias porque é o momento em que o Sol aciona essa quadratura entre Saturno e Urano, fazendo oposição e quadratura, né? E depois oposição e quadratura. Então são momentos chave assim de ativação dessa quadratura que já está aí brincando com a gente durante todo esse período e nos ensinando, né? Trazendo esse conhecimento, sim, do que a gente aceita, do que a gente não aceita, de como a gente quer ser e como não, porque é uma construção coletiva,
faz parte dessas mudanças coletivas que precisam acontecer, seja nesse sentido de aceitação, nesse sentido de acolhimento da diversidade, ou de ampliar a visão que a gente tem sobre essa diversidade, sobre isso tudo que compõe a nossa sociedade. E também de todas as mudanças, os avanços que aconteceram, especialmente em nível tecnológico, né? E essas mudanças, por exemplo, dos trabalhos que passaram a ser remotos e que antes eram apenas presenciais, né? E que a gente viu, a gente entendeu a viabilidade disso e o quanto isso é efetivo também, né? Mais econômico. Então, toda essa mudança que veio com o avanço tecnológico e que se estabeleceu também é um assunto aí dessa quadratura. Então, entrando aí nesse momento, né, do Sol entrando aí no signo de Leão, e aí é bem quando o Marte está aproximando da conjunção com Urano, ativando aí essa quadratura, mas essa conjunção de Marte com Urano, ele traz também uma inquietação, né, um dinamismo, uma vontade de que as coisas aconteçam rápido, e às vezes as coisas acontecem rápido mesmo, né, por conta dessa dinâmica, e o cuidado é a gente não se deixar ser atropelado, né, ou se envolver nessa dinâmica que não tem respiro, que não tem fim. Então, esse é o cuidado com essa quadratura e o cuidado também com o arriscar-se, né? Porque às vezes ela quer tanto que a coisa aconteça que você acaba se arriscando um pouco mais, e aí é um momento de estar medindo, por conta da quadratura com Saturno, medindo o risco antes, de preferência, antes de fazer. E Marte está bem ativo aí, marcando esse período de passagem de julho para agosto, né? E ainda mais um pouco depois da lua cheia. Então, ele traz essa dinâmica, né? Ele traz esse chamado para ação. E aí, a gente tem a lua nova, que acontece no dia 28 de julho. E aí, essa lua nova, o Sol e a Lua vão estar em conjunção ali no signo de Leão, fazendo um trígono com Júpiter, que está ali no início de Áries, e traz esse chamado, né, para você prestar atenção naquilo que é o seu brilho pessoal, naquilo que te chama para a vida, naquilo que faz você estar aqui com vontade, né? Tá no mundo com vontade. Só que não tá tão fácil essa escuta, né, Ana Lu? A gente tem esse trígono no momento da lua nova, e a lua nova é muito importante porque ela rege todo o ciclo, né? Então, nós temos esse trígono com Júpiter, trazendo à tona aquilo que nos inflama por dentro, num sentido de motivação para a vida, dos nossos sonhos. Então, a lua nova é um momento também da gente entrar em contato de novo com isso que é o nosso sonho, isso que dá sentido para a nossa vida, as coisas que a gente quer realizar. Mas, ao mesmo tempo, os outros aspectos da lua nova nos mostram o seguinte, que as engrenagens da nossa máquina não estão funcionando exatamente nesse sentido, que é o que a gente gostaria. Então, esse trígono nos serve como um farol para a gente entender para onde a gente quer ir, o que a gente quer, qual é o nosso propósito na vida, aquilo que faz com que a vida tenha sentido e seja um lugar bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para tudo aquilo que a gente está entendendo como empecilho, como dificuldade, como perdas. A gente tem que olhar para tudo isso como muitas peças de uma máquina que a gente vai ter que desmontar, montar de novo para ver como é que ela vai funcionar melhor. Por que eu estou dizendo isso, né? Nós temos Urano e Marte ali em Touro, eles estão fazendo por um lado quadratura com Saturno em Aquário e por outro lado fazendo quadratura com Mercúrio em Leão. E Mercúrio, obviamente, em oposição a Saturno. Então é como se fosse um triângulo que mostra questões de dificuldade. Ou seja, são várias habilidades, vários instrumentos que a gente tem, mas que nesse momento eles estão desencontrados. E muito pelo contrário, você tenta fazer uma coisa e o tiro sai pela culatra.
Então, essa lua nova nos convida a fazer a reflexão e esse contato com aquilo que a gente realmente anseia na vida, mas ao mesmo tempo tendo esse olhar de serenidade, de entender que as coisas não estão funcionando, não é porque está tudo errado. É porque essas coisas precisam de ajuste. E cada área da nossa vida vai precisar de algum ajuste. Uma área vai precisar ser consertada, outra área vai precisar de manutenção, outra área vai precisar que eu olhe para aquilo e atualize algo naquele sentido. Então, o que a gente tem que evitar, especialmente por conta da conjunção de Marte com Urano, que dá vontade de a gente jogar tudo para o alto, a gente vai ter que ter o discernimento, a tranquilidade, a serenidade de olhar as várias áreas da nossa vida e entender cada uma delas, qual é o ajuste que a gente precisa fazer para que todas elas funcionem como uma grande engrenagem no sentido daquilo que é o maior da nossa vida, o que é o mais importante para a gente e que nos traz mais sentido mesmo de viver, né? Tá aí lançado o desafio da lua nova, porque é um momento em que às vezes a pessoa está num tumulto, né, em que vamos estar envolvidas em várias coisas e tem que parar para conseguir olhar para você, para conseguir enxergar isso que é a sua ambição, né, isso que pode te fazer ainda mais feliz ou que te deixa ainda mais motivado de estar na vida ou que é algo que você sabe que amplia o seu brilho, sabe? Então, essa conexão com o seu grande motivador na vida, mas sabendo que você vai ter que fazer força para essa reflexão acontecer, porque é um momento de ajustes em que tem que estar vendo o que está funcionando, o que não está, ter essa paciência para não jogar tudo para o alto e tentar fazer um diferente sem planejamento, porque esse também, né, também não é a saída aqui do mapa dessa lunação. Nessa quadratura com Saturno exige que se tenha algum planejamento, né, algo que seja aí construído, que seja feito de forma responsável. Então, é interessante que se faça essa força para ter esse momento de olhar para dentro, olhar para si, se conectar com isso, para a partir desse enxergar a sua motivação de estar na vida, conseguir ver qual é aquele conserto que você precisa fazer, né? Quais são os ajustes, por que você está com a impressão que isso está errado, que não está funcionando, e adequando, mas não é algo que acontece de uma hora para outra, né? Os imprevistos acontecem de uma hora para outra, mas os ajustes, eles têm que ir sendo feito com mais paciência, porque né, é um momento de tumulto. E é um momento em que as coisas acontecem muito rápido. Se você toma uma decisão, eu vou fazer esse ajuste aqui, daqui a pouco aquilo ali se mostra também ineficaz e você tem que mudar de novo, tem que mudar de novo. Então, por isso que essa questão dos ajustes tem que ser feita com mais paciência, a partir daquilo que acontece. Como a Léa falou, os imprevistos vêm e a gente tem que tomar certas decisões, mas pensar num médio, longo prazo, no sentido de que esse ajuste que eu estou fazendo, ele está em sintonia com essa visão que eu tenho do maior da vida, com essa visão que eu tenho do meu motivador na vida. Então, esse é um jogo aí muito difícil, é um jogo complexo e que a gente precisa ter muita paciência para jogar e para sair ganhando. E o Mercúrio, que está aí fazendo essa oposição, né, na Lua Nova, essa oposição a Saturno e quadratura com Marte e Urano, ele está no finalzinho de Leão, e enquanto ele está aí no finalzinho de Leão, ele fala sobre você buscar essas informações, sobre o que te chama para a vida e as suas motivações, mas no dia 4 ele passa para o signo de Virgem. E aí a busca, né, altera um pouco para ser o como, né? O como você vai fazer para chegar lá. E aí a gente tem a lua crescente aí logo no dia 5 de agosto. Então, se a gente quiser fazer aí uma sequência,
lógica para entender como aproveitar esse período, a gente sabe que na lua nova nós temos que fazer toda essa reflexão, enxergar esse nosso motivador na vida como um farol para conseguir enxergar as várias situações que a gente está vivendo, saber qual que precisa de ajuste, qual precisa de conserto, qual precisa de manutenção, qual precisa de lubrificação, qual precisa ser jogada fora, entender, né, fazer todo esse discernimento, e aí no momento em que acontece essa lua crescente e que Mercúrio já está aí em Virgem, a gente já tem ao nosso dispor também essa energia de entender como aquilo pode funcionar, ou seja, a gente vai entender como a gente pode ajustar cada área dessas para que elas passem a funcionar melhor. E uma imagem que eu trago aqui para essa, né, para essa dinâmica que a gente está trazendo desse período, né, que vai aí do dia 22 de julho até o dia 23 de agosto, é de uma luz que pisca, né, a luz que pisca, e aí você tem que tá aí buscando onde é que está o curto-circuito, onde é que está o mau contato, para saber. E eu acho que isso vale principalmente aí após a entrada de Mercúrio no signo de Virgem. E essa imagem, essa metáfora da luz piscando, ela é muito interessante porque o que acontece? Você não sabe que hora que ela vai acender, que hora que ela vai apagar, então é algo que incomoda, que não está sob o seu controle. Você precisa da luz, mas de vez em quando ela não vai estar lá, ela vai apagar. Você vai ter que pesquisar para conseguir consertar isso, e ao mesmo tempo, consertando uma coisa, pode aparecer outro problema. Você conserta um e outro entra com defeito. Ou às vezes você faz um conserto que você acha que vai funcionar e não funciona. A gente precisa nesse período ter muita flexibilidade, porque várias coisas que a gente vai tentar fazer não vão funcionar e a gente vai ter que tentar de outra forma. Então essa flexibilidade, maleabilidade, criatividade, a gente vai ter que ter nesse momento para não levar as coisas tão a ferro e a fogo, para a gente não ser muito rígido, nem muito rigoroso com a gente mesmo nas nossas decisões, porque a gente vai precisar rever. E coisas diferentes podem acontecer. Essa conjunção aí de Marte com Urano ainda está muito ativa nesse momento e ela traz novidades. Então a gente precisa estar aberto a fatores que ainda não aconteceram e que podem acontecer e podem alterar todo o processo. E principalmente saber dessa instabilidade pessoal até, né? Porque vai ter momento em que você vai estar ativo e vai estar conseguindo fazer as coisas e vai estar otimista, e vai ter momentos em que você, né, não vai estar, em que você pode ser atingido aí pelo pessimismo. E aí, sendo o Sol em Leão, é importante você ter bem claro aí, bota no espelho, bota no computador, né? Bota o post-it aí em um lugar que você veja, com aquela conexão que você fez na lua nova, do seu brilho, né, do seu motivador da vida, para você resgatar isso e não se deixar abater nesses momentos de altos e baixos, né, nesses momentos de baixos que a gente pode estar passando, porque cada hora é um desafio, ou cada hora a gente enxerga o desafio de um tamanho, porque tem muito disso também, e aí é ter consciência sobre isso para não ficar se cobrando sobre estabilidade. Poxa, ontem eu estava ótima e hoje eu já, né, não estou conseguindo resolver nada. Vamos lá, vamos fazer essa adequação e ter claro na sua mente essa sua conexão com a sua própria vida, que é o Sol em Leão. E aí a gente tem a lua cheia, que acontece no dia 11 de agosto, e a lua cheia vai acontecer ativando aí essa quadratura de Saturno com Urano. Agora Marte já passou de Urano, então começa a se afastar, mas no momento da lua cheia ainda estão aí com 7 graus de distância, então já estão se afastando, mas ainda tá presente aí. E essa conjunção, embora já esteja um pouco mais frouxa, mas ela
está ativa porque ambos os planetas estão fazendo quadratura com Saturno e com a Lua, e é um momento de lua cheia. Então, como um puxa o outro, eles estão ligados e continuam ativos, né? Essa conversa entre eles continua ativa. E o momento da lua cheia é sempre um momento de expansão. Expansão emocional, expansão da nossa consciência, da nossa visão e também de projeção dos nossos desejos. Como a Lua, nesse momento, né, vai estar em Aquário, conjunta com Saturno, é bem provável que seja uma lua cheia em que a gente, na hora que a gente for projetar ali os nossos desejos, a gente vai encontrar, a gente vai enxergar primeiro os limites, as limitações, aquilo que não deixa a gente fazer aquilo que a gente quer. A gente vai encontrar dentro do nosso emocional essas barreiras que não deixam a gente encontrar plenitude, essas barreiras que falam que você é inadequado, né? Porque o Sol em Leão, ele traz essa consciência do eu. E Aquário traz a consciência do grupo, da coletividade. Então a Lua lá em Aquário com Saturno estão mostrando a tua inadequação, estão mostrando os momentos em que você se sente mal, em que você não se sente acolhido, em que você se sente só, se sente aquele peixe fora d'água, se sente totalmente inadequado no mundo. Então é uma lua cheia, um pouco perigosa do ponto de vista emocional para pessoas que já têm esse enredo, digamos assim, né, como um dificultador. Mas, ao mesmo tempo, ela é um momento de a gente tomar consciência também de não forçar a barra. Porque muitas vezes a gente quer que o mundo nos aceite do jeito que a gente é, que as pessoas nos aceitem. Ah, eu sou assim e acabou. Só que a vida nos mostra que não pode ser assim. Por quê? Porque nós também somos seres em construção. E nós temos que nos modificar e que nos adequar na medida em que a gente percebe que a gente não se encaixa mais naquele formato. Precisa mudar. Então nós somos seres que precisamos mudar de tempos em tempos para a gente se adequar. E essa adequação, ela vem de dentro para fora, mas ela também acontece de fora para dentro. Ela também acontece sob o ponto de vista da sociedade em que a gente vive, do que a sociedade exige que eu faça ou que eu seja para eu poder funcionar junto, em coletividade. Né? Então, essa lua cheia vai nos mostrar esses pontos, os pontos em que a gente também está inadequado e que a gente precisa mudar. Vai mostrar aquilo que nos oprime no sentido de dizer não, aqui você não pode, aqui você não é bem aceito, mas ao mesmo tempo nos traz a possibilidade de a gente olhar para si mesmo e entender o que a gente precisa reformular. Reformular internamente e reformular externamente, porque muitas vezes a nossa tendência é apenas reclamar que as coisas são como são, mas a gente não faz nada para mudar também externamente, para mudar o coletivo, para que aquilo que a gente entende como ideal tenha lugar e tenha espaço e tenha possibilidade de crescer. Então é uma lua cheia bem poderosa, porque coloca um pouco a faca no nosso pescoço, né? No sentido de, olha só, ou você muda ou você muda. Então é melhor você escolher o que você quer fazer, ou qual mudança você quer realizar, e qual mudança também você deseja na sua área externa, ou seja, na sociedade, nos grupos em que você vive. É melhor você definir isso do que você ser atropelado pelas mudanças, porque senão você será. E essa lua cheia, com o Sol aí em Leão, e Vênus que também entrou em Leão, aí bem nesse momento da lua cheia, o ponto que eu trago de reflexão é sobre qual é o seu lugar no mundo, porque tem essa conexão com o seu brilho pessoal, né? E tem esse ponto de você dentro da sociedade, como a Ana Lu falou, nem sempre a gente vai se encaixar assim do jeito que a gente é. A gente precisa estar, né, na sociedade, e só é possível isso porque cada um vai seguindo ali as regras de convivência básicas, no mínimo, né? Para que o coletivo seja também fortalecido, né? E não só a unidade do ser, mas o estar dentro, né? Participar do coletivo.
Então, eu trago essa reflexão de qual é o meu lugar, né, no mundo e quais são os desafios de estar lá, né, de estar onde eu estou, de me manter nesse lugar que eu reconheço como meu. Então, de você estar refletindo a respeito disso e trazendo aí para a sua consciência qual é esse desafio e, ao mesmo tempo, qual é o ponto de superação dele. Porque às vezes a gente sabe qual é o lugar que a gente entende que é o nosso no mundo, mas não consegue, né, estar lá. A gente não tem tempo suficiente, né, não tem dinheiro, a gente sempre tem algum desafio aí a ser vencido. E aí eu deixo como sugestão até, aproveitando que Mercúrio está ali no signo de Virgem, você, nesse momento da lua cheia, fazer uma lista, né, sobre esses desafios, sobre o que você enxerga que é aquele ponto, né, de cuidado ou aquele ponto desafiador, e qual é a mudança, ou o que é que você tem que fazer, ou o que é que você tem que olhar diferente para mudar isso que não está encaixado, né? Porque estamos falando desse momento de adaptações e de, né, transformações. Então, por exemplo, se às vezes você entende que você, né, tá sem tempo, você não tá sem tempo para fazer nada, como eu vou progredir aqui se eu tô sem tempo? E aí você tem que entender que é essa progressão sua que às vezes vai te dar tempo lá na frente. Então, vamos lá. O Plutão aí fazendo esse sextil com Netuno, né? Trígono ali com Marte, vai falar assim: então vê aí o que você precisa cortar. Na verdade, essa lua cheia, ela traz um desafio grande, mas ela traz alguns instrumentos também importantes para a gente lidar com isso, né? Instrumentos viáveis e que estão favoráveis. Não só esse trígono de Marte com Plutão, mas também o trígono de Mercúrio em Virgem com Urano ali em Touro, né? Todos são planetas que estão em signos de terra e fazendo aspectos favoráveis entre si. Então, a gente tem aí a possibilidade de entrar em contato com novas habilidades que a gente reconhece que precisa para passar por essas dificuldades, porque às vezes a dificuldade ela nem é tão grande, só que a gente não tem habilidade para lidar com ela, então ela se torna um monstro. E esse trígono aí de Mercúrio com Urano nos abre a cabeça para perceber que habilidades eu preciso aprender, eu preciso dominar para que aquele monstrão se torne algo com que eu saiba lidar e possa lidar e tenha competência, capacidade e segurança para lidar. Então é alguma habilidade que eu preciso desenvolver. E, por outro lado, o trígono também de Marte em Touro com Plutão em Capricórnio nos ajuda a entender aquilo que já morreu e que eu tenho que deixar para trás. A gente fica carregando carga morta muitas vezes e isso nos demanda energia. E nesse momento da lua cheia, esse trígono nos ajuda a enxergar isso com mais naturalidade e a abrir mão das coisas que já morreram com mais facilidade também. É um trígono que ajuda a gente a olhar e falar, cara, isso aqui já acabou, então eu tenho que cortar da minha vida, porque eu só estou gastando energia com isso. E fazer de uma forma não dolorosa. Ela pode ser difícil, mas esse trígono nos ajuda a fazer isso de uma forma não dolorosa. E a gente tem que lembrar que Plutão esteve ativo aí um pouquinho antes da lua cheia, fazendo uma oposição a Vênus. Na lua cheia, Vênus já entrou em Leão, então já se afasta um pouco. Mas alguns dias antes, ela estava no final de Câncer, fazendo uma oposição a Plutão, então foi o momento da dor. Alguns dias antes da lua cheia, é possível que a gente tenha vivências assim que sejam dolorosas, mas no momento da lua cheia, a gente já consegue enxergá-las com menos dor e com mais praticidade, que é isso que os signos de terra nos trazem, né? Essa praticidade, fala, bom, isso aqui não funciona mais, então tchau. O que vai funcionar agora? Ah, vai funcionar tal coisa, mas eu ainda não tenho habilidade para isso, então vou desenvolver tal habilidade. E aí a lua cheia, apesar de ser a faca no pescoço, nos traz essas várias saídas possíveis se a gente tiver competência para usar essa energia que está disponível aí. E a lua cheia é esse momento
de luz, né? Que é o sol iluminando ali a lua e a lua nessa plenitude, refletindo a luz do sol. Então, é um momento da gente trazer os desafios para a consciência, né? Trazer um olhar que consegue enxergar mais coisas. E estando nesse momento em que às vezes fica tudo tumultuado, né? Às vezes a gente começa a fazer uma porção de coisa e não para mais, entra naquela roda viva, né? E não consegue parar. E aí entra esse desafio de, em um momento em que você tá nessa roda viva, você conseguir dar atenção para buscar essas saídas dessa roda viva. Então, esse momento de lua cheia facilita isso. E é conectado com o quê? Com esse reconhecimento da sua força pessoal, esse sol em leão, esse orgulho de si, de saber quem se é, de estar presente em si mesmo e amando, né? Se amar é algo do signo de leão. Então, você se amar sim e saber, a partir dessa sua luz pessoal, buscar saídas que servem para você dessa roda viva e atentos para esse seu lugar no mundo também e para os ajustes necessários para isso se tornar algo firme, né? Para você saber o que precisa ser feito para se manter aí ou para alcançar onde você deseja estar, mas sempre conectada com essa sua força pessoal, desse amor próprio, desse autorreconhecimento da sua importância. E aí temos a lua minguante no dia 19 de agosto. E no momento da lua minguante, a gente já pode ver aí que Urano e Marte já se afastaram mais, né? Então já não estão mais em conjunção, já estão com 11 graus aí de distanciamento. Mas Marte continua fazendo a quadratura com o Sol, que está ali no finalzinho de Leão, e Urano nessa quadratura justa com Saturno ali no signo de Aquário. E o que isso significa, né? Significa que a gente continua tendo incômodos. Então, a gente continua recebendo algumas cutucadas para saber aí o que é que está errado, o que é que você ainda pode fazer, né? Porque Marte tem esse ponto de ação. Então, vai, né? Empurra a gente para o que precisa ser feito. E a quadratura aí de Saturno com Urano são esses ajustes, essa visão do que a gente tem que adaptar dentro e fora, né? Então é na sociedade, mas também é nos nossos próprios padrões, na nossa própria forma de enxergar. Isso que, né, já tem mudado tanto e que faz parte desse nosso processo pandemia. Então, todas essas mudanças que a gente entende que nos favorecem ou que precisam estar presentes, principalmente aquelas que dizem respeito à diversidade e esse reconhecimento dessa diversidade e da importância da existência dessa diversidade. E nesse momento, quer dizer que é o finzinho aí da passagem do Sol pelo signo de Leão, depois de tantos desafios, a gente pode também tomar como um grande apoio o planeta Mercúrio. Já desde que ele entrou em Virgem, que já foi nos dando, né, mais clareza, mais discernimento para a gente entender o como fazer. E nesse momento aí do finzinho da passagem do Sol por Leão, ele está fazendo ainda um trígono com Urano, que é aquele que nos traz a potencialidade das nossas habilidades, a gente enxergar habilidades que a gente precisa desenvolver, que a gente pode desenvolver para lidar melhor com as nossas dificuldades, e também está num ponto em que faz um trígono com Plutão. E esse trígono de Mercúrio com Plutão nos traz processos de cura. Cura não só do corpo físico, mas cura emocional. Curas que vêm por várias vias, que podem ser convencionais ou alternativas, não importa, mas que fecham processos que estavam em aberto.
A gente passou aí antes da lua cheia por um momento de dor, a lua cheia nos trouxe uma possibilidade de finalizar situações, né? Cortar situações que na verdade já estavam mortas, mas esse trígono de Mercúrio com Plutão nos traz a cicatrização, nos traz a possibilidade de curar de verdade. Então, e curar tendo entendimento de todo o processo. Ou seja, esse final aí dessa passagem do Sol por Leão nos traz a possibilidade de a gente fechar certos processos que a gente abriu já lá desde a Lua Nova. E em sendo um momento de lua minguante, a gente consegue fazer isso de uma forma mais natural, porque a energia da lua minguante é exatamente de fechamento de ciclo, de fechamento de processo, da gente fazer aquele balanço, de ver o que valeu a pena, o que não valeu e tal, para a gente se preparar para os próximos desafios, a gente se preparar para as novas realizações também. E logo no dia seguinte à lua minguante, né? Ou seja, no dia 20, o Marte sai do signo de Touro e entra no signo de Gêmeos. Então, esses 3 dias aí, né, do dia 20 até o dia 23, que é quando o Sol entra no signo de Virgem, é um momento em que a gente pode trazer a reflexão do que a gente precisa, de quais ideias a gente precisa reorganizar, né? Porque começa a ativar aí esse campo das ideias também com o Marte no signo de Gêmeos. E especialmente os contatos, né? Contatos sociais. Marte em Gêmeos traz muitos contatos sociais que podem ser bastante profícuos. E a gente tende a levar a vida com um pouco mais de leveza quando ela pode ser compartilhada. Quando a gente consegue encontrar pessoas que passam pelo mesmo problema ou que já passaram, trocar ideias e conseguir agir a partir desse apoio. Então, isso é uma coisa muito importante de Marte em Gêmeos e que a gente pode começar a aproveitar a partir desse momento. E no dia 23, o Sol entra no signo de Virgem, já fazendo essa quadratura com o Marte, que está ali no inicinho de Gêmeos. E aí, esse Mercúrio, que já esteve tão ativo durante esse período, agora ganha mais importância ainda. Então, espero que essas informações que a gente trouxe aqui, que possam ter sido úteis para você aproveitar melhor esse momento, ou pelo menos estar mais atenta para alguns pontos que são movidos nesse período aí do Sol no signo de Leão. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, assina o nosso canal. Se você tem vontade de aprofundar a sua conexão com as luas, vem com a gente, assista aos nossos próximos vídeos que serão de lua nova e de lua cheia. E nesses vídeos que a gente fala sobre o período, né, os trânsitos que acontecem durante o período em que o Sol passa por aquele signo, a gente traz essas informações que são a respeito do momento. Então, a gente até fala sobre a lua cheia, fala sobre a lua nova, mas focado nesse momento planetário. E nos vídeos que a Ana Lu falou sobre a lua nova em Leão e sobre a lua cheia em Aquário, a gente traz um aprofundamento nessa energia referente ao Sol e à Lua e os signos onde eles estão.